ele dá uma sustentação ao nosso sistema defensivo e, ao mesmo tempo, ele se apresenta dentro da área, sendo mais um homem de apoio ao ataque. Eu acho que é um posicionamento importante. Ele vem tendo uma regularidade muito boa nessa maneira dele atuar, que ele já fazia isso, né, nas equipes anteriores e no próprio Flamengo, quando atuou com uma sequência e uma regularidade muito boa. Eu espero que ele mantenha isso. Titularidade é relativa, os jogadores é que vão buscando o seu espaço, vão ganhando condições e eu acho que tudo vai acontecendo de uma maneira natural. O treinador ele tem que tentar interferir o menos possível e deixar que as coisas aconteçam naturalmente, dando oportunidades a que todos estejam aí em condições de poderem participar, o que tem acontecido. No jogo com o Bahia entramos com 3 alterações, no jogo com o Corinthians 3 diferentes, agora outras 3, então eu acho que isso que é importante, todos se sentem que estão e que estarão e que poderão sim daqui a pouco brigarem por uma posição diretamente e cumprindo um papel muito importante à frente da nossa equipe. Boa noite, Dorival. Parabéns pela vitória. Você pegou o Flamengo num momento um pouco delicado, né? A torcida chateada com a eliminação da Copa do Brasil e logo veio essa pressão de ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu gostaria de saber para você como está sendo lidar com essa pressão e o Diego voltando. O time se mantém ou você pretende encaixá-lo ele aí? Eu acho que é uma pressão natural que todas as equipes no Campeonato Brasileiro passam por um momento como esse. Quer seja uma pressão para que atinjamos uma pontuação próxima aos líderes do campeonato, quer seja uma pressão para que entremos em zona de Libertadores, que nos afastemos de uma zona de rebaixamento. Eu acho que a pressão ela trabalha frequentemente com o treinador em todo e qualquer campeonato, em toda e qualquer competição. Com relação ao Diego, ele ainda se encontra numa fase de transição, vamos ter calma, vamos analisá-lo ao longo da semana e estando com possibilidades, é natural que ele será integrado e é um jogador importante para a nossa equipe, mas tudo vai acontecer no momento adequado. Oi, Dorival, são 3 jogos e desses 3 jogos, as 2 últimas vitórias com o trabalho de você de uma semana para o jogo contra o Corinthians, né? Um pouquinho menos, e essa semana que você teve para o jogo hoje contra o Fluminense. E se vê em campo, pelo menos deu para perceber nesses 2 jogos, gols de bola parada, situações de jogo que claramente são trabalhadas durante o treinamento, e a questão do Uribe também, que você condicionou esse jogador a ser o seu camisa 9, e ele, pelo menos hoje, teve um desempenho para a camisa 9, né, de artilheiro, fez os 2 gols do jogo, e contra o Corinthians também participou muito bem. Eu queria saber se tudo isso aí pode se resumir aos trabalhos que você tem tendo durante a semana, porque a gente acompanha pouco o dia a dia, né, em termos de ver o trabalho. Mas se você pode nos falar um pouquinho, que é exatamente sobre isso. O tempo que você está tendo para trabalhar está fazendo diferença em campo. Eu acho que o tempo de trabalho ele tem sido fundamental. O tempo de recuperação, você vê que foram aí pelo menos 2 jogos e já o segundo tempo com o Bahia com muita qualidade. E eu reputo essa melhora da equipe às qualidades dos jogadores. É lógico que existe uma participação do treinador, no sentido de uma exigência, né, de uma cobrança, de repetições, de trabalho. Isso é um fato natural. Agora, eu reputo muito as qualidades da equipe do Flamengo, as individualidades que estão começando a aparecer, tranquilidade para que um atleta como o Uribe, que vinha sendo aí disputado por muitas equipes do futebol brasileiro, e inclusive fora do nosso país, é um jogador de muito bom nível e que de repente é natural que numa mudança, numa transição, ele ainda leve um tempo, um período para uma adaptação. Agora é um jogador que eu tenho plena confiança. Eu não tenho dúvidas que ele possa vir a ser um grande atacante da nossa equipe.
já começa a mostrar isso, mas ainda pode mostrar muito mais, e é em cima dessa confiança que eu deixo que as coisas aconteçam de uma maneira natural, para que ele se encontre, ele encontre as suas melhores condições, já se sente muito mais confortável. Por quê? Porque também a bola chega. Eu acho que isso é um fato importante. As triangulações têm acontecido. Lógico que a insistência, as repetições, elas são fundamentais, são importantes, mas as qualidades da equipe é que prevalecem num momento como esse. E são jogadores inteligentes, que de repente, com uma movimentação, com uma percepção de um passe, possam estar colocando aí um companheiro em condições ou de uma definição ou de fazer um passe que resulte em gols. Dorival, boa noite. Aqui à sua direita. Boa noite. Pela sua experiência e também pela sua passagem também aqui pelo Flamengo, você conhece bem a característica do Flamengo de jogar, e não de um time, sim do clube. E a crítica que era muito feita ao Flamengo, do Maurício Barbieri, era que um time que sabia ter posse de bola, dominar, mas não sabia, de certa forma, concluir e efetivamente conseguir os resultados. Nessas últimas 2 partidas, o Flamengo dominou, conseguiu ter várias oportunidades e converteu, tanto que venceu lá por 3-0 o Corinthians e vence agora em casa também por 3-0. E está demonstrando uma intensidade muito alta dentro de campo. Foi um pedido seu também para que o time demonstrasse essa alta intensidade durante os 90 minutos, até porque você não tem só uma equipe titular, você hoje tem um elenco com jogadores muito semelhantes, já que sai uma peça, pode entrar outra e o nível se manter. Eu estou tendo um tempo que o Maurício talvez não tenha tido, e isso é fundamental. Eu senti muita falta também desse tempo de trabalho na minha equipe anterior. E às vezes as pessoas não observam esses detalhes, que são fundamentais para nós, treinadores. Nós estamos sabendo aproveitar esse momento, é natural, intensificando o máximo possível esses trabalhos que vocês têm visto. Está existindo uma confiança um pouco maior, um crescimento desses atletas nas movimentações, nas infiltrações, nos posicionamentos. Eles estão percebendo algumas situações que às vezes podem evitar uma corrida mais longa para que possam fazer um caminho um pouco mais curto até o gol adversário. A equipe tem jogado com simplicidade. E o principal ponto, né, eu acho que essa atmosfera criada pela torcida do Flamengo, né, a forma como a torcida abraça, a forma como a torcida incentiva, a forma como a torcida apoia, carrega esse time nas costas, é impressionante. E é essa comunhão que nós queremos que ela intensifique, que ela não só ela se mostre em determinados momentos, mas que ela se intensifique para que nos fortaleçamos ainda mais e possamos chegar um pouco mais forte nos momentos de definição que já começam, né, e já começaram a acontecer há algumas rodadas e que algumas equipes estão tentando aproveitar em momentos como esse para que possam estar um pouco mais próximas das equipes que lideram a competição. Eu acho que isso o Flamengo tem feito e muito em razão dessa participação, dessa confiança passada pelo torcedor, dessa atmosfera criada que faz com que nós estejamos cada dia mais fortes, sabendo naturalmente que a nossa distância ainda para as equipes da frente ainda continuam e permanecem, caso elas também façam os resultados na rodada. Boa noite, Dorival. Parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouco sobre o Berrio. Ele era um jogador, peça fundamental no Flamengo do ano passado, teve a questão da lesão e agora ele vem sendo utilizado gradativamente, não vinha entrado tanto, a opção era mais pelo Marlos, pelo Geovânio. E aí eu queria que você falasse um pouco, hoje ele entrou, você colocou ele para jogar cerca de 15 minutos, você já pensa nele como uma arma para esse restante de temporada? Eu acho que é, sim. É uma arma. Você acho que definiu corretamente aquilo que aconteceu com o Berrio. A lesão, ela inibe, ela dificulta, ela faz com que o jogador demore, às vezes, um tempo um pouco maior. Na rodada passada, nós tínhamos 6 jogadores inscritos, nós podíamos contar com apenas 5. O Berrio foi o jogador que ficou fora. Nessa rodada ele foi muito importante, inclusive na entrada, dando uma oxigenação nova aos setores, né, em que ele caía. Eu acho que é isso que nós queremos. Eu falei que no jogo com o Bahia 3 jogadores entraram outros 3 no jogo com o Corinthians e a equipe manteve a mesma postura, agora não foi diferente. Eu acho que é isso que nós queremos ver e que a equipe mantenha essa intensidade por um tempo maior. Construímos um grande resultado frente a uma equipe que exigiu bastante, mas o Flamengo soube como se posicionar, soube como jogar, soube como marcar. Ele teve a humildade de marcar,
para que pudesse, com posse de bola, ter as condições de poder criar como criou, e criou inúmeras chances. Dorival, boa noite. Pegando um pouco o gancho da pergunta do Renan, mas talvez sendo até um pouco mais objetivo, o time do Maurício ele tinha muita posse de bola, mas ele, quando chegava ali no chamado último terço do campo, ele cercava muito, ele demorava para tomar decisão. O seu time parece que tem uma tomada de decisão muito mais rápida, como falam, mais vertical. Fala um pouco da importância disso, de chegar e definir logo a jogada no ataque, e se passa muito também pela confiança, pela postura nesse sentido, muito mais uma questão de atitude do que até de tática, talvez, não sei se seria essa questão. E também, por falar em confiança, do Vitinho, que hoje é outro jogador, a postura dele também é outra. Assim, a forma como ele recebe a bola e ele encara os adversários, seja um, seja dois, seja até três, como ele decide muito mais a jogada em si, seja para cruzar, como foi no gol, ou para chutar. Fala um pouco da postura, da atitude da equipe e do Vitinho em si. Olha, eu tive a felicidade de ter essas 2 semanas de trabalho, e para mim foram muito importantes. É natural que o trabalho de finalização, ou os trabalhos de finalizações e infiltrações, isso daí são bem planejados, bem programados, dentro daquilo que a gente percebia, que vocês mesmos apontavam, e que o próprio Maurício não teve o tempo suficiente para poder desenvolver esse tipo de trabalho, em razão da sequência de jogos que teve, e eu sei o quanto isso dificulta qualquer tipo de trabalho, você tentando intercalá-lo, ou intercalá-los com os jogos semanais, né, de domingos, quartas e domingos. Então, eu acho que nós tivemos essa oportunidade, foram importantes, corrigimos alguns posicionamentos que nós observamos aí, vendo alguns tapes, né, dos jogos do Flamengo, alguns vídeos, enfim, para que nós tivéssemos, sim, uma aproximação um pouco mais rápida. Os meias são fundamentais para que isso aconteça. No momento que as bolas cheguem nos meias, eles têm que estarem já mais preparados e não com os pés cravados e de costas para o gol adversário, como em alguns momentos observava-se. Então, eu acho que essa mudança, pequenos detalhes que modificaram um pouco as aproximações, as triangulações, isso vem acontecendo com uma frequência, com uma naturalidade um pouco maior, e felizmente as situações estão sendo criadas, e o que é principal, nós estamos chegando dentro da área adversária, ora com 3, na grande maioria das vezes com 4 ou 5 jogadores, o que tem sido muito importante. Boa noite, Dorival. Desculpa, o Vitinho vem crescendo pela confiança, é natural isso, ele está se entregando em trabalhos como o Uribe tem feito, como o próprio Berril, que vem melhorando. É uma sequência, é uma cadeia que um puxa o outro e, de repente, as coisas começam a acontecer, porque ninguém esquece de jogar bola. E outros jogadores, no momento oportuno, também terão essa condição. Mais uma vez, boa noite. Desculpe. Qual a sua opinião sobre o comportamento coletivo, principalmente dos atletas do banco de reservas, que comemoraram bastante o primeiro e o terceiro gol, inclusive vocês da comissão técnica, e o quanto isso é determinante nessa reta final do campeonato? Eu acho que é essa integração que faz com que nós ganhemos uma partida, não só com os 11 que estão atuando, não só com os 3 que entraram. Nós ganhamos uma partida pelo todo, pela semana, pela preparação, pela concentração dos jogadores. Não existe brincadeirinha dentro dos treinamentos, o que existe é uma seriedade muito grande, porque eles sabem que a nossa margem de erro ela é mínima, e qualquer tropeço nessa reta final ela pode ser fatal para qualquer equipe que esteja tentando alcançar algo diferente. Com o Flamengo também acontece, então nós temos que estar muito ligados, muito preocupados com todos os detalhes possíveis, e a participação dos atletas que estão ao nosso lado tem sido elogiável, reconhecendo que todos eles, de um modo geral, têm contribuído muito para que nós nos recuperemos dentro do campeonato e que atinjamos aí uma condição dentro daquilo que se espera de uma equipe como o Flamengo. Dorival, boa noite, parabéns pela vitória. Além de uma mudança tática, eu notei uma mudança comportamental na equipe do Flamengo, que mesmo após os gols continuava pressionando, mesmo com domínio, continuava buscando mais gols, e o resultado, além dos 3-0 de hoje, também da última rodada. Ao que você atribui essa mudança, essa transformação na equipe? É comportamental, é você querer um pouco mais, é você saber que você pode atingir, que você pode chegar. Um resultado não se constrói apenas fazendo um gol.
próprio 2-0, ele é um resultado, é muito manhoso, é um resultado perigoso, é um resultado que às vezes te joga para uma condição de espera e, de repente, você é surpreendido com um gol, desculpem, e automaticamente vem o segundo. Então, você tem que ter muito cuidado. Você não pode mudar o comportamento que você tem. Você fez 1-0, ótimo, mas mantenha aquilo que você foi treinado a fazer. Queira mais, queira um pouco mais. Coloque um desconforto no adversário. Não foi isso que nos levou ao primeiro gol? Ele vai nos levar ao segundo. Provavelmente vai nos levar a um terceiro. E você tem que tentar manter. No segundo tempo, em determinado momento, depois do terceiro gol, nós aí sim recuamos de uma maneira estratégica, buscando um pouco dos espaços que, teoricamente, e na prática aconteceu, o Fluminense proporcionaria por ter que sair um pouco mais em busca da diminuição do placar. E isso aconteceu, nós tivemos ali 3 ou 4 bolas que, se encaixadas, elas poderiam resultar em mais um gol. Então, eu acho que tudo é o momento certo. Agora, você não pode perder essa essência que você vem tendo e que tem nos levado aí a um número muito bom de gols e de criação de jogadas. Boa noite, Dorival. Até pouco tempo, a chegada dos laterais do Flamengo ao ataque era muito criticada. E hoje o Vitinho, principalmente pelo lado esquerdo, se sentiu muito confortável para atacar, com o René um pouco mais preso. Essa ideia sua, trabalhar mais a liberdade dos extremos e a marcação dos laterais, ou foi só porque também o Fluminense hoje tinha um lateral improvisado? Não, pelo contrário. Eu acho que a estratégia que nós temos, ela é muito clara. Nós trabalhamos as bolas de um lado, essas bolas são viradas para que peguemos a equipe adversária no mano a mano, no lado oposto. Eu acho que nós temos a amplitude dos dois homens de fora e temos que aproveitá-la. Muito mais com o Vitinho, um pouco menos com o Everton. Quando o Everton, sim, tem essa possibilidade, aí é necessária a apresentação de mais um homem, ora por fora, ora por dentro, ora com o Pará, ora com o Arão, mas nós temos que ter esses 3 homens que se aproximem, como do lado esquerdo também. Isso tem acontecido. É essa repetição de trabalhos que tem feito com que essas opções, que ganhemos essas opções, e em cima disso os jogadores se sintam um pouco mais confiantes para poderem se apresentar pro companheiro que tem a bola no momento. Dorival, boa noite. Você assumiu o Flamengo com 12 jogos, para o fim do Campeonato Brasileiro. Geralmente, quando o técnico assume nessa situação, a missão é evitar um rebaixamento, em geral. Você tem a missão de buscar um título, e até agora as coisas têm acontecido para você e para o Flamengo. Como é que você avalia essa reta final de Campeonato Brasileiro, essa briga pelo Brasileirão e as chances do Flamengo de conquista? Olha, da mesma forma como nós estávamos na rodada que eu assumi contra o Bahia. Com tranquilidade, com equilíbrio, com os pés no chão, sabendo que será um momento decisivo, em razão dessa pontuação um pouco abaixo, dos primeiros colocados. É natural que nós tenhamos uma margem de erro muito menor do que os adversários que estejam na nossa frente. Satisfeito pelo que eu estou vendo da equipe, espero que mantenha tudo isso, que não perca, volto a frisar a palavra essência, que para mim ela será fundamental daqui para frente, essa simplicidade de jogo que nós temos tido, que melhoremos ainda mais. Eu acho que a equipe está se sentindo confiante e, acima de tudo, tem criado situações em que coloque o adversário em dificuldades e, ao mesmo tempo, não passe muitas dificuldades, o que tem sido um ponto muito importante para a gente. Eu espero que mantenhamos isso e continuemos aí com calma, com tranquilidade, com equilíbrio, rodada a rodada, tentando, num primeiro momento, melhorarmos essa diferença que exista, mas, acima de tudo, confiando em que possamos, sim, daqui a pouco, sermos aí uma surpresa nessa reta final. Dorival, ainda sobre essa busca pelo título, você acredita que essa vitória talvez coloque o Flamengo aí definitivamente como o time que está brigando pelo título? Estou dizendo isso porque essa semana, na entrevista coletiva, você disse que se o Flamengo não vencesse hoje, a vitória contra o Corinthians praticamente não iria importar, Ia se perder. Esses 3 pontos seriam perdidos e a situação se complicaria muito mais. E ainda, você tem nessa rodada confrontos de Palmeiras e Grêmio, São Paulo e Internacional. Então foram 2 vitórias consecutivas no momento certo. Então você vê essa vitória como fundamental para essa briga
pelo título, e queria que você aproveitasse e comentasse também de uma situação específica que a gente acompanhou, que foi quando o Hever tirou a braçadeira, ele olhou para você para saber quem ele passaria a braçadeira. Ele estava uma dúvida, mas parecia ter escolhido pelo Cuéllar. Você confirmou, e quando o Cuéllar colocou, a torcida vibrou muito. O Cuéllar é um jogador que passa esse comprometimento todo, enfim, eu queria que você falasse um pouco disso. Eu acho que uma equipe tem que ter não só um capitão, tem que ter mais capitães que assumam uma condição como essa e que se exponham em momentos de dificuldades. Esse é o verdadeiro papel de um capitão de equipe. E nós temos, felizmente, aí alguns jogadores com esse perfil. Eu fico muito feliz porque raramente você encontra numa equipe jogadores que queiram assumir numa condição em que seja preciso, não só nos momentos positivos, mas principalmente nos negativos, você estar um pouco mais à frente e se mostrar muito mais atuante. Com relação à pergunta inicial, eu disse que nós só valorizaríamos aquilo que nós encontramos ou construímos com o Corinthians se nós tivéssemos uma grande atuação no final de semana. Por quê? Porque aquilo sim faria com que aqueles 3 pontos, da forma como foram alcançados, com muita determinação, com muita luta de todos, uma entrega muito grande, para que pudéssemos ter aquela vitória, ela teria um valor muito maior se na partida seguinte contra o Fluminense nós mantivéssemos a nossa postura e alcançássemos também um resultado como, graças a Deus, acabou acontecendo. O Flamengo, eu acho que sempre foi um postulante ao título. Naturalmente que esse campeonato tem nos mostrado aí algumas equipes que ora brigam pelas posições de cima, ora de repente dão uma pequena caída, mas sempre voltam muito fortes. É por isso que não tem nada definido. É natural que essa rodada de amanhã ela será aí nos mostrará muito daquilo que possa vir a acontecer na sequência. Mas nós temos que ter essa tranquilidade. Até outro dia nós estávamos brigando numa situação muito difícil, faríamos um jogo com o Bahia numa situação crítica, muito complicada, e nós precisávamos de uma postura que modificasse por completo aquilo que havia acontecido no meio de semana lá em São Paulo, contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Eu acho que os jogadores alcançaram isso, e quando poucos deram importância àquele ponto com o Bahia, eu coloquei a eles que aquilo poderia ser assim, talvez o ponto que definisse uma possibilidade mais clara, mais direta e real, talvez aí na reta final da competição. Por isso que valorizei sobremaneira aquele ponto conquistado, pelas circunstâncias e pelas dificuldades que passamos lá em Salvador. Dorival, parabéns pela vitória. 2 perguntas. A primeira é que, aqui no Brasil, os times têm jogado de uma maneira muito parecida, um 4-2-3-1, com variação para 4-1-4-1, e hoje você enfrentou uma equipe que joga com 3 zagueiros, um 3-4-3. Essa é a primeira pergunta. Como foi enfrentar uma equipe com 3 zagueiros, saindo um pouco dos esquemas táticos bem parecidos, bem espelhados entre as equipes da Série A aqui no Brasil? E a outra é sobre o Paquetá. Com o Diego voltando, eu reparei que o Paquetá ele deu uma dinâmica muito boa para o time, porque o Flamengo consegue rodar a bola com mais velocidade. Com o Diego voltando, você vê o Paquetá mais próximo do gol, talvez tirando o atacante, ou mais recuado no lugar do Arão? Como você percebe e pensa em montar esse Flamengo? Obrigado. Primeiro que você jogar com 3-5-2, você, em razão de nós termos já passado por muitas situações semelhantes, dentro das características que o Flamengo usa, eu procurei fazer com que a equipe tivesse apenas um jogador um pouco mais à frente, no caso Uribe, sempre procurando jogar entre o zagueiro da sobra e o zagueiro do lado, e não centralizado, dando condição de encaixe para esse zagueiro que sobrava, no caso, na teoria, e o que se mostrou na prática foi o Gum. Com isso, que os nossos meias flutuassem um pouco mais, obrigando um deles. Olha, Paquetá, você chama a atenção dele, é por baixo, não é por cima, e a gente sabe que é um jogador que você tem se dedicado bastante, um deles, a conversar. Conversou com ele a respeito da saída dele, para que ele se mantenha focado no time nessa reta final? Olha, eu acho que um jogador como Paquetá, ele tem valências assim muito importantes e que são muito equilibradas.
ele marca muito bem, ele arma muito bem e ele define como poucos um futebol brasileiro. Se aproxima muito hoje de um jogador que foi um dos destaques da Copa, aí o De Bruyne, que todos gostam muito, ou do próprio Modric, um jogador que se assemelha muito pela mobilidade, movimentação, participação, hora defensiva, hora ofensiva, enfim. É um jogador que tem todas as valências muito equilibradas. Eu procurei orientá-lo que quando houve a substituição, que ele adiantasse um pouquinho, mas que ele retornasse em cima de um dos volantes para iniciarmos o combate ao time do Fluminense e deixássemos os dois zagueiros com posse de bola para que eles tentassem uma jogada um pouco mais alongada e nós tivéssemos possibilidade de uma interceptação. Eu não falei assim diretamente com o Paquetá, eu acho que é uma situação que está sendo muito bem conduzida pela diretoria. A partir do momento que as coisas estejam totalmente definidas, é natural, a própria diretoria irá confirmar, mas o jogador não vai perder o foco, ele não vai modificar a forma, independente do que aconteça futuramente. Eu sinto ele muito centrado, muito confiante e querendo dar sequência a essa bela carreira que foi iniciada e que tem tudo aí para ser um dos jogadores que marquem na história. Obrigado, professor. Obrigado, senhores. Boa noite. Treino na terça-feira, 9h30 da manhã. Obrigado.